E o músculo, ele, vamos colocar assim, ele se alimenta de gordura, é o substrato energético dele, das vísceras, para fazer as atividades contráteis. Então, ele quebra a gordura para fazer as atividades dele. Se você tem menos músculo, com a queda de estrogênio, você passa a ter menos músculo. Se você tem menos músculo, você aumenta a sua predisposição a engordar. O nosso papo, a gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e aqui o nosso papo a gente inventa. E hoje a gente inventou de falar sobre perder barriga, cuidar do corpo, principalmente se você já tem mais de 40 anos. 30, 40 anos, quando a coisa começa assim a incomodar de verdade, mas a gente quer trazer para vocês as dores e as delícias de ser quem você é de verdade, independente de como seja o seu corpo. É isso aí. E para isso a gente temos trouxe uma convidada maravilhosa que já é de casa, porque ela já esteve aqui com a gente. Carol Taon! Isso, Bem-vinda, prazer, Carol. meninas. Eu sou repetente, né? Já tô à vontade. Hoje eu tô mais à vontade, já tô mandando um pedaço. Bem-vinda. Opa, é isso. E tô feliz de estar aqui discutindo hoje essa questão do pós-40. Por quê? Muitas vezes a mulher pós-40, trabalho com esse público, ela consegue chegar no corpo que ela deseja. E não é tão difícil. Existe um mito aí de que a mulher pós-40, ela não consegue ter um shape bonito, seco, definido. Isso é um mito. Existem ajustes, né? Ajuste de cabo. Eu queria saber mesmo sobre esses mitos. Vai chegar lá, mitos e verdades. Agora, muitas vezes essa mulher chega nesse corpo que ela quer e eu vejo ela completamente insatisfeita. E eu fui em busca, eu quero entender, vocês entendem demais da parte comportamental da mulher. O porquê que essa mulher chega nesse físico e continua insatisfeita? Porque, na verdade, ela está buscando esse físico não por questões próprias, pessoais, de autocuidado, mas sim em busca de uma validação, que muitas vezes, a depender da situação em que ela está, ou com parceiro, ou com uma amiga, ou no trabalho, essa validação não vai vir. Então é interessante essa discussão que vai ser tudo de bom hoje. Isso aí. E aí o que acontece, aí na nossa área, a ideia é exatamente esta, mostrar que se a validação não vai vir, quem tem que dar essa validação? A gente Nós mesmas. Sim, a gente vê muita mulherada com autoestima fragilizada, né, Graça? Principalmente mulheres sofrendo relação abusiva. Ah, Carol, mas você é personal e fala de relação abusiva? Porque eu recebo centenas de mensagens no meu sistema central semanalmente. E isso foi tamanha quantidade de mensagens do tipo: Carol, quero perder peso porque o meu marido fala que eu tô com celulite, porque o meu marido fala que eu tô gorda, porque o meu marido fala que vai me trocar por 2 de 20, uma piadinha bem, que eu acho que tá na hora da mulherada também se levantar contra isso. Isso me chamou a atenção, porque são muitas. São muitas. E as pessoas não percebem, mas isso é uma relação abusiva. Sim, Isso é toxicidade. Isso é uma relação abusiva. Né? E a questão é aquela divisão. No início eu pensava assim, não, mas espera aí. A culpa, várias vezes eu falei no meu Instagram, não, a culpa não é sua, a culpa é da sua relação. Mas de certa forma, a mulher tem a responsabilidade sobre isso. Por quê? É busca de autovalidação. É sobre ela. É sobre ela se como coloca ela se nessa vê. posição. Ela permite que isso continue, porque acontecer está fora dos nossos limites. A gente não tem, a gente não consegue escolher isso. Sim. Mas você escolhe ficar ou não. Sim. Tem toda uma questão, muitas estão presas em questões financeiras, infelizmente, né? Esse debate, ele vai... E essa é a única parte que eu me sinto de mão atada. Como que se resolve essa questão financeira? Mas tem muitas que não estão. E aí estão presas às questões psicológicas. Tem uma série... Na verdade, essa questão de se manter nesse tipo de relação, a gente já fez alguns episódios anteriores falando sobre isso também. Tem uma infinidade de motivos, né? São muitas camadas aí para se manter. Mas o que a gente precisa hoje, principalmente aqui, aproveitando a sua vinda, Sim. é desmistificar realmente essa questão do deixar de cuidar do corpo enquanto casa e fazer tudo para que ele seja só uma vitrine. Eu acho que é isso que a gente precisa evitar. Sim, o que acontece? A mulher ali principalmente ali até 40, 50 anos, geralmente, né? Hoje a mulher já pode escolher também não casar, não ter filhos. Então a gente já tem esse tipo de escolha. Ou às vezes por questões, né, naturais não puderam ter, enfim. Mas a mulher, a maior parte delas pós-40, ela tá totalmente concentrada em trabalho e casa. Ela nem sabe quem ela é. Sabe uma pergunta que acontece muito? Muitas vezes eu pergunto para clientes minhas, você gosta de viajar? Que é uma coisa que eu gosto de fazer. E elas respondem, meu marido não. Eu falo, não, é você. Ela não sabe nem se ela gosta ou se ela não gosta, ela responde, meu marido não.
Então, é onde a parte física do shape se confunde com essa autoestima. É tudo misturado, essa parte comportamental com essa busca por um físico, a busca por uma perfeição. Entende? Uma mulher... Já aconteceu de uma aluna minha, ela tinha 46 anos, ela me procurou, e aí ela tirou a foto de uma mulher de uma revista que tinha 20 e poucos anos e falou, quero ficar igual a ela. Você entende? Ela não procurou uma outra no mesmo... Não. Mas então, que faixa busca etária, que é enfim. essa? Que busca, que necessidade de autovalidação que é essa? Isso aí vai até pro lado dos procedimentos estéticos, para tudo, né? A busca de uma juventude que não vai voltar. Que não vai voltar. Né? A gente tem que ser a melhor versão baseada ali dentro daquele platô que a gente tá, né? Do que tá acontecendo comigo atualmente. Exatamente. E aqui no Brasil, a gente tem uma coisa muito assim, uma pressão estética sobre as mulheres, porque elas têm que ser novas e elas têm que estar com corpo incrível. Agora, ninguém fala assim, elas têm que estar bem com elas mesmas, né? Exatamente. Tem um fenômeno que é notificado aqui no Brasil, que chama invisibilidade social feminina, que acontece pós-50, especialmente. É quando a mulher mais sente que ela está deixando de ser olhada. E a mulher passa 10 anos nesse sofrimento de autovalidação e dizem as pesquisas que aos 60 ela se liberta. Glória! Mas, gente, como que a gente vai passar aí 10 anos sofrendo para se libertar aos 60? 10 anos é 10 puxado, anos né? é muita coisa. Então, a gente realmente tem que tocar nesse assunto para trabalhar a mente. A gente não vai... É difícil você combater o machismo, mas a gente tem como trabalhar a forma como a gente recebe ele. Sim. Não, e tem um detalhe, né? Quando falamos sobre machismo, a princípio parece que são coisas assim, que os homens é que estão fazendo determinada coisa. Só que existem várias mulheres machistas. Sim. A gente mesmo reforça isso. Cadê a sororidade? Cadê a gente mesmo reforça mão isso. com a mão aqui? E uma coisa que eu trago muito são as dores emocionais, né? Que a mulher colhe de estar fora de um shape. É como a gente até discutiu aqui um pouquinho antes do podcast. Se você tiver com uma barriga, está com barriga, tá te incomodando, será que a barriga te incomoda? Não, é o julgamento que ela te causa. Mas a barriga de vez em quando incomoda sim. Mas se não existisse Mas olha sociedade, só. se não existisse sociedade, se você estivesse sozinha no mundo, Mas você nem ligaria. Olha só, a gente tem Eu pinturas... acho que as mulheres das cavernas não estavam nem Não, aí olha pra só, a barriga gente tem delas. pinturas renascentistas com mulheres Padrão de mais beleza, cheinhas, era o padrão de beleza. Da época. Exatamente. Então, assim, a sociedade vai impondo padrões. E eu, que sou mais, assim, anos 80, nos anos 80 que começou a onda fitness. E aí eu lembro de Jane Fonda, que vem com tudo. Ela já era... Foram os primeiros vídeos de 40 assim, né? mais, Isso e nos era uma anos 80. revolução, porque assim, primeiro essa onda do corpo, e segundo uma mulher, né, mais velha, que era o 40 mais, eu nem lembro exatamente a idade dela, mas era assim, a gente sempre tinha a ideia de juventude, de corpo maravilhoso, e aí Jane Fonda veio com tudo. Tinha uma atriz também que já faleceu, brasileira, Ioná Magalhães, também era uma cinquentona, que até fez Playboy na época, que era tipo assim, gente, era uma novidade, era uma mulher que se cuidava, estava pleníssima. Foram as primeiras mulheres maduras Mulheres que começaram maduras. a cultuar o corpo e mostrar um shape bacana na mídia, né, eu acho. E hoje tem até um meme, né? Que fala assim, nossa senhora, eu doida pra virar avó, pra poder ver livre dessa preocupação com o shape. Olha as avós de hoje em dia. E as avós estão todas chipadas, né? Exato, até esse memezinho. Olha, esse ano, a indústria do wellness, né? Ele movimentou, e ano que vem já vai movimentar mais do que a indústria farmacêutica. Graças a Deus, né? Da indústria do bem-estar. Já vai. Agora, o bem-estar sempre ligado à estética. É muito ainda difícil se você falar, olha, vem aqui pra academia porque você vai ter saúde. Isso não chama, porque saúde se compra na farmácia muitas vezes e a pessoa acha isso mais fácil. Né? Vem fazer atividade física que você não vai ser um hipertenso. Ah, não, mas eu compro um remédio ali e resolvo a minha hipertensão. É mais fácil que ir pra academia. Olha, eu vou ser sincera, vou me abrir aqui.
eu, enfim, ia para educação física, né? Tinha uma vez por semana na escola. Odiava. Não, 2 vezes na semana na escola tinha a tal da educação física. Eu nunca fui aquela de esportes. Para mim era meio sofrido. Passou um tempo. Eu fiz coisas tipo dança, pilates, musculação. Confesso que eu achava musculação chato, achava. Mas essa é a base. Não, então, mas eu tô falando aqui, tô me Sabendo, expondo. testemunho. Eu vou ficar calada, nem vou falar que eu continuo achando. Tô me expondo. E aí, gente, passei dos 40, veio os 50, e aí eu fui entender, aí veio menopausa, e eu fui entender a importância da musculação, a importância da atividade, do exercício físico. O que acontece com o pós-40? Principalmente climatério, próximo climatério e menopausa. Você tem a baixa de estrogênio. Então, para explicar de forma bem simples para todo mundo entender. Porque aqui a gente descomplica as coisas, Sim, né, Carol? O estrogênio, ele mantém a sua quantidade de músculo. Enquanto ele está aqui, sua quantidade de músculo está estável. E o músculo, ele, vamos colocar assim, ele se alimenta de gordura, é o substrato energético dele das vísceras, para fazer as atividades contráteis. Então, ele quebra a gordura para fazer as atividades dele. Se você tem menos músculo, com a queda de estrogênio, você passa a ter menos músculo. Sim. Se você tem menos músculo, você aumenta a sua predisposição a engordar, mesmo comendo ao mesmo tanto. Então, Carol, mas então, pós-menopausa, pós 40 anos, não tem jeito. O que tem que fazer? Vou ter que ficar com barriga, vou ter que ficar com o braço Vai mole? ser ladeira abaixo? Não vai ser, mas existem ajustes que você faz. Quando você observa a mulher pós-40 que está com dificuldade de emagrecer, quando você olha o estilo de vida dela, não dá para colocar a culpa no estrogênio, porque ela não faz musculação, então ela está passando por sarcopenia de forma ainda mais acelerada, então ela nem garante a manutenção de massa magra dela, então ela está aumentando a predisposição a engordar. Ela tem uma alimentação rica em carboidrato, gente, proteína é ouro. Entende? Se você tem mais de 40 anos, coloque isso na sua cabeça. Ouro para manter massa magra, proteína. Pode ser vegetal, pode ser de origem animal, não importa. Mas você tem que ter um consumo mínimo de 1,5 gramas a 2 gramas por refeição. A mulherada não faz esse consumo. Se você não faz esse consumo de proteína, não tem como você criar músculo, porque a gente não produz a nossa própria cadeia de carboidrato para fazer a construção muscular. Carol, peraí, só voltando nessa medida aqui. 1,5 a 2 gramas por peso, por quilo corporal. Uhum. Entende? Então, não adianta. Essa mulher, se ela for para academia, né, fazer uma atividade, outro erro, muito exercício e equipamento, esse 3 de 12, com excesso de pausa de descanso. Eu falo muito isso no Insta e as pessoas não entendem. Uma pergunta, Carol, tem problema 3 de 12? Faz mal? Primeiro, ponto número 1, que todo mundo tem que entender. Não existe atividade física ruim. Ruim é só sedentarismo. Então não existe um treino ruim, mas existe um treino muito mais eficiente que vai acelerar seu metabolismo, aumentar muito seu gasto calórico e vai te secar independente da idade. Ué, vamos logo nesse, gente. Exatamente. Pelo amor de Deus. E exatamente é que tá. A maior parte das mulheres vai pra academia e faz esse treino, porque a academia não é paga para fazer um treino específico. Então ela vai te entregar aquilo que é mais fácil, que não vai precisar de correção, que é esse 3 de 12 com pausa de descanso, onde você pausa no equipamento e fica mexendo no celular. Só que a gente quebra e fica mexendo. Todo mundo, repara. Não, gente. O problema são excesso ali, a pausa de descanso. Por quê? A gordura, ela não sai no cocô nem no xixi. Ela sai pela respiração, ela sai pelo ar, pelo nariz. Para isso, gente. Oxidação. Ela sai pelo nariz. Uhum. Se você aumenta seu consumo de oxigênio, acelera a frequência cardíaca e aumenta o consumo de oxigênio, você gasta mais caloria durante a atividade. Então, qual que é a atividade, né, ideal para mulher pós-40? Não só pós-40, para qualquer mulher, mas a mulher pós-40 tem algumas questões específicas. Para perder peso, atividades que trabalham o corpo todo... gente. Atenção é agora. Essa atenção que aqui tá o X da questão, para você terminar esse ano ainda definida, seca. São exercícios multiarticulares e multissegmentados. O que é isso? Não são exercícios que trabalham um grupo por vez. Cadeira extensora é um exercício ruim? Não é. Mas tem que usar de forma estratégica, porque ela trabalha só a parte do quadríceps. Já o agachamento, que é um multiarticular, trabalha quadríceps posterior de coxa, glúteo, panturrilha.
estabilizador do movimento. Se eu trabalho muita coisa ao mesmo tempo, eu chego até a triplicar o gasto calórico. E se eu trabalho múltiplos segmentos? O que é um multissegmentar? Quando eu trabalho braço e perna ao mesmo tempo. Então, se eu estou trabalhando muito mais quantidade de massa muscular, por muito óbvio, conta de padeiro, você vai gastar mais caloria. Carol, só uma coisa, porque às vezes as pessoas assistem com a ótica delas, né? Com a experiência delas. E aqui é bom a gente deixar claro que você está falando de um treino para mulheres pós 40, menopausa, climatério, porque a galera lá da malhação depois vem e fala, isso não existe, treinar tudo junto, não. A gente teve alguns comentários, assim, em episódios anteriores. Não, o Fubari hoje já é muito bem visto pela ciência, né? Mas eu não vou ter um tempo de descanso muscular no outro dia. As mulheres pós-40, elas geralmente não trabalham com carga máxima a ponto de precisar de um descanso obrigatório para aquele grupo. Existem grupos, né? Por exemplo, um fisiculturista que trabalha com uma carga muito alta, ele treinou peito hoje, ele vai precisar descansar peito amanhã. Mesmo porque o multissegmentar, não necessariamente que ele foi corpo todo. Eu posso trabalhar um dia de ombro e perna. Percebe que eu não trabalhei peito e costas? E anterior de coxa. No outro dia eu posso trabalhar costas, que é membro superior, e posterior de coxa. Eu trabalhei braço e perna. Existe essa confusão também do full body. Full body é quando você trabalha todos os grupos musculares. Tem como eu trabalhar membro superior e inferior, mas não necessariamente todos os grupos musculares. Existe essa divisão de treino, né? E mesmo que você fizesse um full body, como a mulher pós-40 não trabalha com cargas máximas, inclusive é um dos desafios nossos para ela, porque a mulher não está acostumada, até historicamente, a querer carregar peso, né? Tem essa questão histórica também da mulher com carga. Um dia de descanso, um domingo, ela vai recuperar com folga glicogênio muscular, isso não vai atrapalhar. E o objetivo aqui, foi super bom você ter tocado esse assunto, é perda de peso. Tá. Carol, eu já estou seca e quero um treino de hipertrofia. Aí você vai dar um estímulo muito grande de forma talvez isolada, pode ser até multissegmentar, mas isolada e vai precisar de um descanso. Mas ela já está seca. Gente, então cada pessoa é uma pessoa, vai ter uma... Mas você sabe por que eu trouxe isso? Porque você lembra, a gente teve alguns comentários, teve até um corte do episódio, que as pessoas ficaram batendo boca se aquilo era procedia ou não, mas cada um com um foco, cada um tem um objetivo. Então, o treino é feito de acordo com o objetivo de cada um. Sim, esse treino é ideal para perda de peso e definição. Tá. Carol, eu quero ficar grandona, paniquete, eu já tô seca, é treino de hipertrofia pura. Inclusive, muitas mulheres pós-40 vão pra academia querendo emagrecer e esse 3 de 12 com pausa de descanso geralmente é o que a gente chama de treino de hipertrofia pura. É com foco só em ganho de massa magra. Muitas vezes ela ganha massa magra, mas ela não perde gordura. Na hora da avaliação, eu entrei na academia, mas eu fiquei maior. Por quê? Porque ela fez um treino de baixa eficiência metabólica. Agora, Carol, vamos lá. Eu aqui, tá? Hipoteticamente. Sim. Porque eu tô até ok. Mas vamos lá. Vamos. Eu tô te ouvindo aqui, tô assistindo e penso, bom, eu tô sedentária há muito tempo, tô 10 quilos acima do peso que eu costumava ter. Eu vou pra academia. Tipo, muito tempo que eu não vou pra academia, vou agora. Aí chego lá, num horário X, que a mulherada toda tá assim, no shape. Aí, assim, elas pegam uma carga. Gente, eu não consigo, eu consigo, assim, 1, 2 plaquinhas. Aí eu vou olhar e falar assim, gente, cara, eu acho que isso aqui não é meu universo. Acontece muito isso? Acontece, já eu tô falando por mim. Porque eu chego, eu nunca fui de academia, mas as poucas vezes que eu fui, eu me sentia um ET com aqueles pezinhos em churuca, enquanto tava botando aquele monte de peso. Aí você põe e fica todo mundo na fracote. Eu me sentia mal. Excluída. Se sentir excluída, eu não acho acolhida. Que isso... Sim, exatamente. Infelizmente, a maioria das academias não são ambientes acolhedores. Principalmente se a pessoa estiver fora de um padrão de idade ou de um padrão estético. Isso, eu espero que isso mude.
Pois é, né, com o Graça? Que passar a do gente, tempo. nós somos 50 a mais, aí chega e Sim. tem a galerinha ali, tipo, 27. Mas a primeira coisa, aí vem no padrão comportamental. Viu como a gente se compara? Sim. Que é mais sobre a gente. Você, às vezes, aquela pessoa nem reparou o seu peso. Mas como a gente já traz isso do pós-40, esse julgamento que é nosso, a gente já chega no ambiente pensando, nossa, eu não tô tão gostosa quanto aquela, eu não tô tendo atenção porque eu tô fora do padrão. E muitas vezes, a questão da atenção profissional, infelizmente, ainda é voltada para as pessoas que estão dentro do padrão. Sim. Né? Tem Eu ia falar isso uma agora. pesquisa também, que notificada, foi feita nos Estados Unidos, que fala de intimidação. A intimidação que a academia causa nas pessoas que estão fora do padrão. Tem gente que tem arritmia cardíaca, ansiedade, só de Que pensar. deveria ser exatamente o contrário, porque as pessoas estão indo Exatamente. lá buscar exatamente o quê? E aí que é bacana, meninas. Aí, né, não vendendo meu peixe, mas essa é uma realidade que eu vivo hoje. O que você precisa na academia? De um treino feito exatamente para você, respeitando suas questões fisiológicas, necessidades, limitações. Você precisa de entender qual ajuste do equipamento, Uhum. né, entender a estratégia de carga. Se você não está se sentindo assessorada naquela academia, o personal online hoje é uma ótima realidade. Você recebe o treino no seu aplicativo, você vai colocar o seu podcast, vai colocar lá o nosso papo, a gente inventa para ouvir. Eu acho, hein? Por favor. Vai olhar o exercício no aplicativo, tá lá explicando com detalhe ajuste, execução, velocidade, as estratégias avançadas de carga. Você não vai depender de ninguém, você não vai nem olhar quem está do seu lado, você vai treinar de forma segura e independente, porque tem esse medo também, poxa, eu vou depender de alguém e tô com vergonha de perguntar, porque elas ficam com vergonha. Pois é, tem isso. Muita gente tem vergonha. Tem vergonha. E aí Mas sai. por causa do acolhimento. Porque se você Acolhimento. chegasse para perguntar e a pessoa te respondesse com boa vontade, responde com boa vontade, responde te medindo de cima a baixo, responde... Infelizmente, acolhimento. acontece. Falta acolhimento. E hoje se fala muito em criar comunidades. Sim. Hoje já tem academias que tem. Eu falo que o CrossFit trouxe de uma forma muito bacana, só que ainda é uma modalidade de jovem. Eu falo que CrossFit é gangue, gente. Não mexe com os crossfiteiros, não, que você vai mexer, vai ser complicado. Eles são uma família, é uma coisa incrível que eles geraram ali. Né? Isso tem que ir pra academia. É para academia das 50 mais, principalmente. Das 50 mais. Olha, eu vou dar um breve relato aqui. Eu e Graça trabalhamos com autoestima, enfim. Então, mas assim, nem sempre foi assim. Eu, por muito tempo, mesmo sem saber, depois é que eu fui entender que eu não tinha autoestima. E aí, hoje, né, tipo, eu vou para academia, aí eu tô ali na esteira, tô numa determinada velocidade, aí tem uma outra pessoa que tá do meu lado, que tá ali, ó, pá, 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 a 1000 por hora, não sei o quê. Eu, em outras épocas, ficaria assim, gente, eu não consigo fazer isso, não consigo correr, papapá. Eu fico assim, gente, eu tô voltando agora, tô aqui no que eu posso fazer. Eu penso assim, eu já tive Tô esse joelho. feliz. E é o que a Graça falou também. Às vezes você não sabe o objetivo da pessoa do lado. Claro. Entendeu? Então, às vezes, a gente julga também essa pessoa, não sabe nem o objetivo dele, porque que ela tá correndo tanto. Então, Às tem vezes essa é questão maratonista, também. Às tá vezes é realmente maratonista. treinando, E aí você tá se comparando ao maratonista, só a derrota é certa. Entendeu? com certeza. E cada um com sua realidade, gente, né? Você chegar e vai ter as meninas chipadas e tal, gente, elas estão na idade ali de ficar por conta de academia. Claro. A mulher pós 40, a gente tem lá tempo. É ser a melhor versão dentro daquele padrão. Não adianta, por exemplo, a mulher pós 40 que trabalha, que olha menino, ou que mora só, então ela tem que cuidar da casa sozinha, ela se comparar à musa fitness no Instagram, que tem por conta dela uma cozinheira, uma empregada, é trabalhar com as ferramentas que você tem. Claro. E para quem não tem tempo e tem a versão academia, dá para treinar em casa? Em casa com meia hora. Só que é o que eu falo. Aí vem a questão. Se você faz um treino onde você trabalha o seu corpo todo ao mesmo tempo, você vai gastar mais caloria. E, portanto, você pode dar o luxo de treinar por menos tempo. E você vai conseguir treinar o seu corpo todo, se você ativa vários grupos ao mesmo tempo. Então dá para fazer em casa. Dá para fazer um ótimo treino metabólico com meia hora. Só que tem uma questão. O que importa é o volume de treino semanal, não diário. E o volume de treino semanal e não diário. Olha, Vamos isso supor... para mim já era até um mito, digamos assim. Não, vamos supor que você fala, Carol, eu tenho 1 hora para treinar. Mais ou menos quanto tempo mínimo por semana? 3 vezes por semana.
Legal. Carol, olha, não tenho saco pra academia, ou tenho saco pra academia, mas não tenho tempo de ficar 1 hora, eu tenho só meia hora. Tá, mas então eu vou pedir pra você treinar ali 5, 6 vezes por semana. Porque o que importa é o volume semanal e não o volume diário. Tem que ser a coisa das 150... Como é que era? 150... Não, será que é tudo isso, gente? Agora eu tô confundindo. Minutos? Olha, 2 horas já é o suficiente pra você, como a Graça falou, depende do objetivo. Quantos cada quilos você caso precisa é um caso, perder? né? Você não precisa perder peso, é só condicionamento físico, 2 horas diárias, show, 2 horas por semana, show. Foi 2 vezes por semana, fez um treino full body 2 vezes por semana, trabalhou o corpo todo 2 vezes por semana. Agora, vamos combinar, se é uma pessoa que precisa perder muito peso, né? Então vai depender da faixa ali. Se ela treinar só 2 vezes por semana, ela não vai alavancar tanto o gasto calórico. Então já vou pedir para treinar mais vezes. Por isso que é tão legal o treino individualizado, porque você vai olhar cada caso a caso. Lógico. É um treino de hipertrofia pura? Posso trabalhar só com grupamentos isolados? Posso. Com carga alta e altas pausas de descanso? Posso. Mas é um treino de uma mulher que está precisando perder peso, com um pouco mais de urgência? Vou ficar trabalhando com exercício isolado? Não. Multiarticular, multissegmentar. Vou ligar o corpo todo para alavancar um pouco o gasto calórico, com pausas ativas e não pausas passivas. Entendeu? O aluno é avançado? Posso diminuir o tempo de descanso? Não. É iniciante? Não. Já vou dar um tempinho de descanso maior. Então é caso a caso. Cada pessoa é uma pessoa, né? Caso a caso. E tem as limitações físicas também, assim, né? De, por exemplo, hérnia... condropatia, ombro quebrado. Mulher pós-40 tem muita lesão no ombro, porque o estrogênio também tem um efeito anti-inflamatório, não só de manutenção. Então, baixou massa magra, aumentou a instabilidade articular, porque o músculo abraça essa articulação e estabiliza ela. Se você tem menos massa magra, você tem uma articulação mais instável. Então, a sua chance de lesão aumenta. Por isso que a gente evita já excesso de impacto para o pós-40. E... tem o efeito também inflamatório. Então, com a baixa de estrogênio, ela fica mais predisposta à lesão. E a lesão que mais acomete, uma das que mais acomete a mulherada é lesões em ombro. Então, já tem que trabalhar, dar um pouco mais de atenção para manguito. Não, Botador. olha esse tal de manguito. Já ouviu falar, tá vendo? Nossa. Já ouviu falar. Eu já tive tendinite no ombro direito e agora, 3 meses atrás, eu quebrei o esquerdo. Então, assim... É simetria. Pra equilibrar, a pessoa que tem problema com a simetria. Eu, quando desloquei o cotovelo, eu já não estava sentindo mais nada no cotovelo, mas até essa região aqui... A dor é referida, né? É muito comum. Ela vem para cá, ficou aqui. Muito maluco. E eu senti, fui fazendo fisioterapia e tudo, mas eu senti que deu uma deslanchada quando eu comecei a fazer exercícios na água. Olha, você gostou da resistência, o corpo aceitou bem a resistência na água. E aí é olhar para si, peraí, a resistência na água foi legal? Vai para trabalho, né, em hidroginástica. Agora, eu sempre falo, tem a atividade base e as acessórias. Tá. Sou pós-graduado em Pilates e defendo com unhas e dentes. Mas para quê? Aumente arco de movimento e flexibilidade. Se a pessoa quer perder peso e vai pro Pilates, a chance dela ter sucesso não é tão grande. Porque até que se ela for sedentária, no iniciozinho ela vai ganhar músculo. Porque aquelas cargas vão ser o suficiente para gerar uma hipertrofia muscular. Mas depois que ela ganhar um pouco de força, muito difícil gerar uma carga superior para ter hipertrofia. Então o ideal é musculação e Pilates, musculação e natação, musculação, mas a maior parte das vezes a musculação como base. Porque a gente vai perder músculo quando envelhecer. A gente precisa ter esse estoque de reserva para ter o que perder. Senão vão vir as lesões, instabilidade articular, baixa do metabolismo, excesso de acúmulo de gordura. Agora, Carol, uma curiosidade. A gente está falando aqui da mulher pós-40. Então, ela já está ali, ó, acenando para perimenopausa. Eu já tô nessa. Ainda mais eu que estudo menopausa, tem hora que eu leio algumas coisas e falei, oh meu Deus, não tem como escapar. Gente, mas uma linda reposição, você volta a ser quem você é. Mas assim, a menopausada já tombou. Um sintoma, pra começar a esquecer da... Eu já sou esquecida, quando eu entrar na menopausa, gente, eu sou pisciana, eu vivo naquele mundo assim. Bom, mas peraí, voltando... Ih, caraca. Deixa eu perguntar. Vamos lá, vamos pra Graça que ela volta. Você lembra? A gente estava falando aqui dessa toxicidade, né, de comparação e de tudo. Você acha que essa cultura fitness, ela reforça esses padrões de beleza tóxicos?
Eu acho que reforça porque você tem um padrão de comparação. Né? Se não tivesse todo mundo com padrão estético não tão dentro de o que eles consideram de uma perfeição, você não teria comparação. Se uma mulher do seu lado tá igual, tá todo mundo igual, você não tem como ressignificar isso? Tem, com questões já ligadas a questões comportamentais. Eu tenho trazido um questionamento que é o seguinte: hoje eu não vejo a atividade física separada da psicologia. Sim. Da psicologia. Principalmente para mulher pós-40. É preciso terapia para elas entenderem o porquê que elas estão buscando validação e não autocuidado. Eu quero ficar bem pra mim, porque eu vou colocar uma roupa e, nossa, eu tô bonito, olha que legal. E mesmo que qualquer pessoa fale ao contrário, que ela tá feia, ela vai falar, nossa, mas eu tô olhando, eu tô achando tão bonita. Ela porque não está vai nem bem tocar com ela. Exatamente, entendeu? E geralmente acontece o contrário. Ela tá bonita, né? A mulher pós-40, ela já sabe o que ela quer, ela já construiu tanta coisa legal e incrível, só que ela acha que o valor dela, mesmo porque isso foi construído lá de novinha, muitas vezes com a mãe falando, você não pode ficar gorda. Então lá atrás ela já entendeu que o valor dela, ele é quantificado pelo que ela tá, pela casca. Pela imagem, E aí, pós-40, gente, vamos combinar. Tem certas coisas que não tem como mudar. Alguém vai mudar, isso vai acontecer no processo, por mais que existam vários costumo falar, artifícios. agradeça a Deus, é sinal que você tá viva. Exatamente. Né? Você tem a opção de morrer linda e jovem. Exatamente. E o que acontece? Quando você perde esse artifício de validação, não sobra nada para ela. Porque ela não é qualificada pelo que ela construiu, pela sabedoria que ela tem, pela mulher incrível que ela é, pelos valores que ela traz. Ela não é qualificada por isso. E aí, a beleza, ela vai embora? Porque mesmo que você tenha um autocuidado, né, você vai ser uma mulher de 40, de 50, você não vai ser mais a de 20. E quando essa beleza vai embora, ela fica totalmente perdida ali. Nessa busca de autovalidação, distúrbio de autoimagem, né? A mulher, a gente vê muitas mulheres magérrimas e não fala de elipse, você fala assim, gente, não que seja contra, a gente tá insatisfeito, faz. O mais importante é ser feliz, né? Mas vai fazer e na hora que sai, continue insatisfeita, porque não é sobre aquele corpo, é sobre aquela mente. Tá dentro. É sobre a mente, naquele caso já é sobre a mente. Então hoje a educação física, quando se trata de estética, ela anda muito junto com a psicologia, com a parte comportamental, principalmente num país onde a mulher é qualificada por corpo e não pelo que ela é. Não, principalmente na orla, né? Na nossa orla, que é gigante. Exatamente. Eu lembrei o que eu queria perguntar. Sabia. Por isso que eu falei, segue o baile. Segue o baile. Não pressiona. Pressiona não, que é pra esquecer de novo. Exatamente. Não, é o seguinte, a gente está pós 40, acenando ali para perimenopausa, já chegando à menopausa. Você está falando aqui, e assim, vários médicos falam, musculação importantíssimo. É fundamental, enfim. Só que a gente também precisa estar fazendo um aeróbico. Fundamental. Tá. E aí, dizem que a corrida começa a despencar mais, tipo, como a gente está derretendo. A lei da gravidade. A gente está derretendo, aí a corrida, tá o saculejo vai fazer a gente derreter mais ainda. Isso procede? Não, tem gente que fala que a corrida envelhece, né? Talvez se uma pessoa corra todo dia num sol. Na solaca, né? Num sol de 9 da manhã, de 13 da tarde, esse corredor vai envelhecer. Mas não foi a corrida que fez ele envelhecer, foi a exposição ao sol. Por isso que o corredor geralmente corre mais cedinho, antes do sol chegar. Né? Então, a corrida, ela não envelhece. Uma atividade física não vai envelhecer. E mesmo que envelhecesse, você tem que colocar numa balança. O que você prefere? Entendeu? Envelhecer com saúde ou ficar jovem? De qualquer jeito vai dar ruim. E aí é a hora que você coloca na sua balança. Né? E a atividade é como eu trouxe. A musculação é base. É ela que vai garantir, principalmente, que você perca peso. A corrida vai ajudar no déficit calórico. E é muito bom. O cardio ajuda no déficit calórico demais. Mas se você fizer somente cardio, ele também é sarcopênico. Ele pode tirar também massa magra. E em um período que você já está passando por sarcopenia, principalmente se for ali climatério e menopausa,
você vai acelerar esse processo de perda de massa magra. Explica para quem tá ouvindo a gente aí o que é sarcopenia. Sarcopenia é um processo natural de perda de músculo. Ele acontece ali pós 40 com o passar da idade. Então, se você faz uma atividade somente de cardio, você vai ter déficit calórico. Você está gastando calorias, você está se movimentando. Mas você respirando, né? Qualquer coisa que a gente faça. Mas você também tende a acelerar um pouco o seu processo de sarcopenia. Você vai perder músculo. E se você perde músculo, você aumenta a sua predisposição a engordar, que seu metabolismo, que já está começando a ficar lento, desacelera. Então, pessoal, faça cardio. É cardiovascular, para o coração, para a circulação, para o pulmão, vascularização. Isso é importantíssimo para a saúde. Mas musculação e cardio. Não achar que o cardio é que vai fazer você perder peso. Quem vai fazer você perder peso e principalmente manter peso, evitar reganho, que é muito comum, é a musculação. O cardio vem com uma carta coringa, um coadjuvante. Né? Mas o ator principal é a musculação. Mas tem que ter o coadjuvante, que pode ser uma corrida, que pode ser uma natação, que pode ser um spinning. Aí vai do gosto, o que você gosta, um esporte. Carol, fiz treino de perna hoje. Posso fazer a esteira hoje também? Não é que não pode, mas a gente sempre fala para dar preferência para fazer essa esteira depois. Por quê? Se fizer antes, é errado. Muito difícil ter o certo e o errado. Errado é ser sedentário. Se você está sedentário, você está completamente errada. Mas se você vai fazer um treino de perna e vai para uma esteira antes, você já consome parte do glicogênio muscular. Quando você quer a energia que o músculo usa para fazer aquela contração, você vai um pouco sem energia para a musculação. Você nunca vai carregar a carga, né, que você poderia ter um aproveitamento melhor para fazer um rompimento de fibra. Então, gosta de fazer esteira? Nossa, cara, eu gosto de fazer uma esteira, tá? Tende a fazer depois. Ai, que vai ser super, isso vai fazer a diferença? Não, mas vai fazer diferença. Se é para somar, faz um pouquinho depois. Tá, mas assim, eu posso fazer no mesmo dia? Pode. Tudo bem, depois, mas eu posso fazer no mesmo dia que eu fiz perna? Pode, não tem problema nenhum. Tá. Não tem problema nenhum. Ainda mais que a esteira não é uma atividade multidirecional. Deixa eu explicar isso para não gerar que, de repente, uma pessoa pode ter uma lesão. Ruído de comunicação. Isso aconteceu comigo, inclusive. A esteira, você só corre para frente. Ele é unidirecional. Você não tem mudanças abruptas de direcionamento. Então, isso não exige tanto, assim, embora tenha impacto da sua articulação. Agora, por exemplo, se essa pessoa fez um treino de perna hoje e vai jogar... É raro mulher jogar futebol, mas, por exemplo, tênis não tanto. Vai jogar um tênis depois, eu já não aconselharia. Por quê? Tênis é multidirecional. Você tem que dar um pico de contração, uma freada de repente. Em uma dessa, pode faltar energia para contração, a musculatura pode não contrair como deveria, você pode ter uma instabilidade articular e gerar uma lesão. Isso aconteceu comigo. Eu fiz um treino de perna e fui jogar futebol à noite. E eu não tive uma contração muscular em determinado momento, eu quebrei meu joelho. Mesmo eu fiz sabendo que não deveria. Eu vim pra BH assim... Você já quebrou o joelho? Quebrei. E faz aqueles agachamentos todo lá? Eu com a minha condropatia aqui, morrendo de medo de agachar? Ótima pergunta. Vou fazer uma live com o Gustavo Asmar, que é um médico de renome também, aproveitar para divulgar, para falar justamente de artrose e condropatia patelar e o mito de que não pode fazer agachamento. Meninas, se tem artrose, se tem condromalácia, né? Condromalácia é uma pequena contraindicação, também não é que não pode, mas evitar um pouquinho da cadeira extensora, porque aumenta a pressão patelofemoral. Mas o agachamento, ele é o grande herói para quem tem condromalácia e artrose. Principalmente depois dos 40, 50, que a gente vai precisar sentar até no vaso para fazer xixi. Então, olha só, garante sua funcionalidade, agachamento, garante sua funcionalidade. O que é funcionalidade? Agachar e levantar é funcional, a gente precisa disso para a vida. Pois é. Garante sua funcionalidade, é o exercício que mais gasta caloria, porque trabalha muitos grupos ao mesmo tempo. É um dos exercícios aí principais para gasto calórico. E, além de tudo, tem a terceira parte aqui do agachamento, para evitar o avanço de lesões como condromalácia e artrose. Por quê? Tem vários grupos musculares trabalhando. Você divide o mesmo peso por vários grupos. Concorda que a pressão vai ser menor na articulação? Diferente de um grupo só segurando aquele peso. Então, isso é um mito que tem que ser quebrado. Tá? O agachamento, ele é ouro. No caso da artrose, a gente evita repetições muito longas. Né? Se vai ter condromalácia, vai fazer cadeira extensora, dá preferência por isometria. Mas ainda assim, nos meus treinos, eu evito. Eu tiro, entendeu? De repente é um grau mais avançado, mas essa parte foi ótima você ter tocado. Você tem condromalácia e tem artrose, agache. A forma de você evitar, né, a evolução dessa lesão,
o melhor deles, o ouro para isso é o agachamento. Começa devagarzinho, porque Começa com o dia que eu acho que eu tô apta a agachar, eu até faço Sim, alguns. começa Mas sem carga eu sou a única livre. pessoa que eu conheço que gosta de agachamento búlgaro. Nossa Senhora. Nossa, então você é um... Eu sou a única pessoa que, assim, gostava, porque agora, depois do joelho estragou, eu nunca mais fiz. Tem comentário no... Ô, gente, escreve aqui no comentário do podcast, por boa. favor, se tem alguém mais aqui que gosta de búlgaro. Acho difícil. Eu Vamos era a comentar. única pessoa que gostava. Todo mundo, na hora que eu falo que eu adoro, todo mundo fala que eu sou louca. E aí eu não consigo mais agachar. Eu agacho um pouquinho e aí eu fico com o dor no joelho e aí eu paro pra não Ótimo, mas piorar. é porque você já foi para um exercício que é considerado avançado. O búlgaro já exige Não, mas búlgaro eu não tô fazendo mais, não. Agachamento normal. tá. Hoje, sabe aquele agachadinho do Pilates que você dá de ladinho assim? Eu faço aquilo achando que eu tô ótima. E tá ótimo, aí é o que tá dando aí pra passa fazer. no dia seguinte eu tô com o joelho doendo, Não, entendeu? e aí você vai fazer um agachamento sem carga, coloca primeiro começando no banco, de forma mais estável. Trabalhar estabilizador do movimento, outra dica importante para quem tem lesão no joelho. Trabalhar com instabilidade, elástico, o TheraBand é bom para trabalhar com instabilidade, porque a gente fortalece estabilizador. É a primeira musculatura ali, ó, que tá grudadinha no osso, a musculatura profunda, trabalho com musculatura profunda para gerar estabilidade. Por isso que é tão interessante você ter um treino específico. E hoje Pois tá é. com tanta gente Porque- tem problema no joelho, né? Exatamente. Quem tem problema no joelho precisa fazer um treino específico para trabalhar estabilizador do movimento, musculatura profunda, muito trabalho de glúteo. O glúteo é um estabilizador do fêmur em tíbia. Meninas, tem problema no joelho? Tem que fazer um trabalho intensivo com o glúteo. Os maiores estabilizadores de fêmur em tíbia. Então, o treino específico ele é bacana por isso. Você vai avaliar caso a caso, vai quebrar mito. Eu recebo muito disso, cara, olha, mas eu só não posso fazer agachamento porque eu tenho condromalácia. Mas os Eu falo, ortopedistas é o que mais falam tem pra gente que não pode fazer. Existe. É o médico que Por fala. isso, aí é por isso que eu chamei o Gustavo Asmar para fazer essa live. Eu falei com ele até de uma ajuda. Eu falei, olha, eu enquanto personal, mesmo tendo reconhecimento, não estou conseguindo só. Porque eu tenho uma classe médica que reforça esse mito. Tô precisando Sim. da sua ajuda, cara. E ele falou, Carol, vamos junto. Porque eu vindo de um médico, Sim. traz mais validação. Sim. E aí ele vai falar das limitações, o que realmente é preciso fazer para não aumentar esse grau de lesão, né? Mas ele concordando que o agachamento é um herói, não um vilão dessa história. Mesmo porque, gente, o nosso joelho não teria nem lógica. Foi feito para agachar. Como que uma atividade, uma articulação foi feita para aquilo e aquilo vai machucar um corpo? É a mesma coisa de falar que colocar alimento na boca vai machucar a boca. É, pode ter certeza que não foi agachando que lesionou, né? Exatamente. Você entendeu? Então não teria nem sentido da parte fisiológica do negócio um agachamento machucar uma pessoa. A não ser que seja um agachamento mal feito, sem técnica, que desobedeça o arco de movimento natural. Aí pode machucar sim. Aí pode. Mas um agachamento feito Você de forma... sobrecarrega algum outro... Né, uma articulação. rotação mal feita, né, uma rotação mal feita, e, então isso pode vir a machucar. Agora, um agachamento feito com técnica correta jamais vai machucar um joelho, jamais. Agora, Carol, a gente fortalecendo o músculo, isso eu estou aqui focando na galera na 40 ou até 50 a mais. Fortalecendo o músculo, a gente consegue, como é que se diz? Mais proteção para o osso? No caso de osteoporose, osteopenia que você está falando? Sim, quando a gente... estou desenvolvendo osteopenia. Principal atividade, musculação. Tudo é musculação, gente, porque a maioria é mesmo. Gente, mas Por quê? minhas médicas falaram assim, olha... inegociável, musculação e proteína. Exatamente. Qual que é a questão da musculação para a questão do osso? O estrogênio também mantém a quantidade de cálcio no osso. Quando você tem baixa de estrogênio, você começa a ter uma degradação ali da parte de cálcio maior. Isso é acelerado também. Então, a baixa de estrogênio traz vários desafios. Só que tem uma questão. Quando o osso é sujeito a uma pressão, as células responsáveis por depositar o cálcio, elas são estimuladas. E as responsáveis por tirar esse cálcio, vou falar de forma mais leiga. Tá. Elas são inibidas. E quando você faz musculação, o que acontece? Você fez a força, o músculo contrai. Na hora que o músculo contrai, aumenta a pressão sobre os ossos. Sim. E aí, o que o osso? Olha, eu preciso reforçar essa estrutura, porque eu estou sujeito a uma pressão maior. Então, aumento de depósito de cálcio e inibição dessas células que fazem a retirada do cálcio. Então, por isso que a musculação, uma atividade de força, né?
com carga, ela é tão importante para evitar osteotonia e Resumindo, o osteoporose. estrogênio é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. A baixa de estrogênio traz, né? Diminuição do colágeno, por exemplo. A gente não tem colágeno só na pele, a gente tem colágeno nos ligamentos. Sim, correto? sim. Com a baixa de estrogênio, por isso que a gente começa a ficar enrugadinho, porque tem a diminuição de colágeno, ele também é responsável pela manutenção do nosso colágeno. Não, e a gente vai Então- ficando crocante, né? Eu fico agora assim, crec, crec, crec. Exatamente. Você tem já o aumento das ruguinhas por falta de colágeno e os seus ligamentos, né, já ficam mais sensíveis, com menos elasticidade. Por isso, inclusive, o motivo pelo qual as mulheres ficam mais predispostas à lesão. Porque tem essa questão também do colágeno nos ligamentos, a diminuição dos colágenos nessa região também. Agora, Carol, vou colocar aqui assim, sou uma mulher que, hipotético, né? Mas enfim, sou uma mulher, 50 a mais, milênios que eu não faço nada. Como eu devo começar aí para sair do sedentarismo sem ter nenhum, como é que se diz? Nenhuma, como é que eu posso falar? Recaída, querer parar. É aquela coisa assim, eu quero seguir sem, tipo assim, vou ficar dolorida. Ó, a parte dolorida no início vai ter como evitar, porque seu músculo tá parado. É Vai bom ter demais ficar rompimento, dolorido, porque você dor sabe que você do trabalhou o amor. músculo certo. Dor do amor, É. né? A gente só tem que diferenciar a dor muscular da dor de lesão. Aquela dor, nossa, tá incomodando, né? A gente tem que ter essa Porque diferenciação. se tá parada há muito tempo... Um dói e o outro fica dolorido. A gente brinca que se doeu é porque beleza entrou. Então, se doeu, a beleza entrou. A beleza entrou? A gente brinca, né? Ai, cara, eu tô toda dolorida. Relaxa, se doeu é porque a beleza entrou. Primeiro conselho que eu dou pra essa mulher, identifica onde você fica mais à vontade. Por quê? Baseado em toda essa nossa conversa, o ambiente, ele molda. Se você for por um ambiente que você não se sente acolhida, você vai parar. Ou se você for, vai pelo menos com uma assessoria mínima. Ou com personal presencial, ou com personal online. Mas nem todo mundo tem dinheiro pra isso. Pois é. Então, identifica. Carol, não me sinto bem em academia. Treino em casa. Ela é iniciante. Iniciante, assim. Iniciante. Treino de meia hora. 20 minutos. Para ela começar a Tomar ter gosto. contato, a tomar gosto. Porque ela vai pensar, nossa, mas 20 minutinhos, meia horinha, eu mato isso aqui. Opa, já coube na minha rotina. A falta de tempo já não é o problema. Gente, falta de tempo não é problema mais para atividade física, tá? Dá Legal pra para modelar. reconhecer que essa prática é mais um exercício de reconexão, vamos dizer assim, do que como uma punição. Porque muita gente vê a atividade física como um sacrifício. Pois é. Sacrifício. Mas aí é porque tem aquela imagem, nossa, eu vou ter que ficar 1 hora na academia com aquele barulho. Dividindo Existem outras coisas, dividindo aparelho. Então, Não, e tem a coisa do horário também. Dependendo do horário, tá assim, né? E aí, se a pessoa tá meio fora do shape... outra coisa, atividade livre. Para de pensar que o seu resultado tá Você ligado fala a equipamento. muito disso no Instagram, Fala né? muito isso. Porque Pois a pessoa é. pensa, eu vou emagrecer se eu for para equipamento. Não, você vai emagrecer se você fizer movimento. Né? Assim, independente de onde for. Então, você pega a academia lotada e tem que ficar esperando equipamento. Gente, vai pro funcional na área livre. Ninguém vai te encher o saco. Você vai fazer o seu treininho sem pausa de descanso. E muitas vezes acho que é muito mais eficaz do que você Sim. ficar lá no aparelho. O equipamento, ele tem uma função também muito importante, que é a parte de força, parte de carga. Ela vai ser usada de forma estratégica, mas eu vejo a maior parte dos treinos, eu já peguei ficha. Eu pego vários treinos de aluna minha que elas me mandam, só tem exercício em máquina. A única vez que eu só fui pra tem academia na exercício minha em vida máquina. era assim, só tinha Isso máquina. não é nem funcional, porque o movimento das máquinas nem imitam tão bem assim os nossos movimentos de vida diária. Já quando você vai para o solo, não. É agachamento, é empurrar, é saltar, no caso, se for alguém que puder ter impacto. Então, você até... não só a parte de gastar mais caloria e de economizar tempo. Existe uma funcionalidade muito mais próxima da nossa vida real no funcional, na atividade livre ali, do que em equipamento. A gente não faz, por exemplo, um movimento de adução. No dia a dia, a gente não faz aquele movimento de fechar a perna. Não. Não é algo que funcional, né? E a gente trabalha muito o adutor no agachamento, que é o músculo estabilizador do movimento. Aí você vê a mulher ficar fazendo todo dia adutor e não faz um agachamento livre, que é um dos exercícios que mais trabalha o adutor de forma funcional. Então, primeiro, ela escolher o local onde ela vai se sentir mais à vontade. De repente vai ser na academia.
tempo que ela vai ficar mais à vontade. Eu aconselharia um tempo mais curto para caber na rotina. Como eu disse, falta de tempo não é mais desculpa, gente. Dá para modelar um treino com gasto calórico de 300, 400 calorias dentro de meia hora. Um treino curto de alta intensidade. Ah, mas ela é iniciante, não dá alta intensidade. Eu vi uma fotinha de um calanguinho bonitinho, vou mandar para vocês. Calanguinho? Um calanguinho, Ju, me tocou o calango. Ele fez um esforcinho, ainda colocou uma música de fundo, um esforcinho para subir um degrau, tão devagarzinho. E aí a mensagem era assim, ele tá no tempo dele, mas ele vai subir o primeiro degrau tanto quanto você. Ele vai chegar no primeiro degrau, só que ele vai chegar no tempo dele. Então evitar comparação também. Se você foi pra academia e a moça chipada carregou 200 no leg, cara, bom pra ela. Ela tá no período dela. Isso, ela a maturidade. tá no tempo dela. Isso a maturidade tem de bom. Quanto tempo que ela não vem treinando, não é? Porque o objetivo, às vezes ela vive pra isso, às vezes ela é uma competidora. Mas você vai chegar, o que você quer? Nossa, eu quero consertar minha postura. Ela também quer consertar a postura dela. Ambas vão consertar a postura. Você na sua velocidade, ela na velocidade dela. Então, entender também onde que te cabe ali. Eu gosto de academia, eu vou pra academia. Eu gosto de casa, eu vou pra casa. Eu odeio ficar 1 hora treinando, eu treino meia hora. Eu amo ficar treinando 1 hora, eu vou 1 hora. Não gosto de carregar carga. Então, se nós aumentar seu treino no volume, você vai fazer porque eu quero chegar com a musculatura à fadiga. Isso é hipertrofia, levar sua musculatura até a fadiga. Carol, não tenho saco para carga. Nem me venha. Tem aluno que fala. Não me venha com carga. Tudo bem, aumenta um pouquinho o número de repetição. Sem que ela perceba. Ela, não, aqui tá bom. Nossa, mas agora tá queimando. Beleza, tá chegando até a fadiga. Pesou, né? Literalmente. Tá chegando até a fadiga. Coloca uma isometria, coloca uma estratégia de carga avançada com carga mais leve, mas no final ela vai sair fadigada. A intenção da hipertrofia é essa, levar a musculatura até a fadiga. Então, é pessoa a pessoa. Mas a primeira coisa, identificar local é fundamental e tempo de treino. Isso é base. E a segunda coisa, entrar lá na Apple Store, então na Google... Como é que chama do Google? Google Play? Android? Google Play? Qual? Não e baixar sei. o aplicativo. A gente quer saber do aplicativo. Vai lá no primeiro, vai lá no Conta pra Instagram, gente desse Carol aplicativo. Tá on. A gente usa um app, a gente usa um aplicativo que a gente escolheu. Eu acho que eu não posso falar, de repente, fazer a propaganda, porque... Posso fazer a propaganda? É o MFit. Hoje eu uso o MFit com um app onde eu coloco o exercício demonstrado e narrado em 2 ângulos, onde tem todo o treino preciso, com a explicação da estratégia avançada de carga. Ah, mas eu vou ficar jogada. A gente tem suporte, tem um time inteiro de suporte. Você vai lá, clica, você vai cair no suporte. Estou com dúvida, você vai filmar seu exercício, vai enviar. Eu faço. Todas as questões técnicas caem para mim. E tem questões corriqueiras, por exemplo, Carol, não consegui baixar a dieta. Eu tenho um time que me ajuda, né? Porque eu não posso perder meu tempo com isso. Tem um suporte. Então a mulher só não tem resultado com um treino específico, principalmente após 40, fazendo multiarticular, multissegmentar, que é treino metabólico para aumentar gasto calórico, ela só não vai perder peso, ficar seca, ficar definida, se ela não fizer. Então, deixa eu entender, né? Vamos explicar direitinho para o povo todo aqui entender. Vamos lá. Eu estou em São Paulo. Sim. Estou longe de você. Estou numa outra cidade, num outro estado. Aí eu entro e estou numa academia. Sim. Aí eu vou baixar o aplicativo. Você já vai ter baixado lá na sua casa, você já vai ter entrado no suporte, inclusive para tirar todas as dúvidas. Eu baixei o app aqui, fiquei meio confusa nisso aqui. A gente vai ter dado uma orientação inicial, para você já ir para a academia mais segura. Tá. Chegou aí eu lá, vou dizer, existem algumas perguntas já, tipo, qual é o seu objetivo, tudo, qual a sua idade. Na verdade, na hora que a gente entra em contato pelo direct, já vem um questionáriozinho, sim, mas um ainda depois que a áudiozinho. pessoa fecha com a gente, tem a anamnese completa. Né? Tá. Um blocão de perguntas de todo tipo, limitação, se faz reposição hormonal, qual, com quantos miligramas, pra gente conhecer aquela mulher por completo. Tá. O treino é como fazer uma blusa sob medida. Pra ela. Nossa, Então tá. eu leio a anamnese e baseado naquela anamnese eu calculo toda a estratégia de carga, a estratégia de treino, objetivo inicial, objetivo final, e tem as avaliações mês a mês. Tá. E mês a mês você troca esse treino? Mês a mês a gente troca o treino. Eu Por vou quê? falar porque você é Sim. que tá cara lá. Por quê? O nosso corpo demora de 4 a 5 semanas para entrar num platô de estabilização. Então, você deu um estímulo novo, ele vai sofrer melhorias, ele vai melhorando. Depois ele estabiliza.
E a gente tem que dar um novo choque naquele corpo para ele sair daquele platô. Inclusive, as mulheres não têm resultado, é um dos problemas, porque elas ficam o tempo todo com o mesmo treino, ela já estabilizou, dali pra frente não vai ter ganho. Então, demora de 4 a 5 semanas. Então, na hora que ela estabiliza, que ela entra nesse platô de estabilização, a gente dá um que a gente chama de novo choque. Que é uma nova planilha, faz reavaliação, vê como é que tá e entra com um novo planejamento, com uma nova ficha, né? Como as pessoas chamam, uma nova ficha de treino. E aí, entrei... Graça, tô pensando em você, porque quem vem aqui... Tá malhando pra mim, gente. Olha isso, tem mais um negócio desse. Já tá treinando. Gente, quem dera desse pra eu treinar, aqui, né? Pra você. Agora eu fiquei assim, será que ela tá achando que eu tô gorda? Não, nem tá, vocês estão lindas. Não, eu tô pensando na Graça pelo seguinte, vem aqui uns médicos, cara, a Graça fica fazendo, em vez de conversar direito, ela fica fazendo consulta. Aí agora sou eu perguntando pelo aplicativo, mas serve pra todo mundo. Então, eu já tenho meu objetivo, aí vocês me passam uma série com tudo ali, tipo exercício, faz filmado. assim, blá, 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 blá. Exatamente. Cheguei na academia, vou lá fazer o exercício, pego o meu elástico, pego o pezinho, vou fazendo linda, aí falo assim... vou lá no aplicativo. Olha, tô achando esse peso um pouco pesado. Vou colocar menos. A gente já ensina a fazer o cálculo de carga. Cálculo de carga a gente chama de estímulo interno, de esforço. A gente não tem como calcular a sua carga, que é o estímulo interno de força, que a gente chama. Mas eu tenho como te ensinar. E até posso ensinar aqui rapidinho, que todo mundo já vai aprender. Ensina! Você tem que chegar no número de repetições que o seu professor te pediu, próximo da fadiga ou na fadiga. Ah, Carol, não entendi. Se o seu personal te pediu 12 repetições, você tem que chegar na 12ª repetição com qualidade de movimento e técnica corretos, mas quase sem conseguir fazer 13. Se tiver fácil, tá errado. Se tiver, eu pedi 12, você fez 15, tá leve. Eu falo tá isso subestimado. Eu falo, se tá fácil, se tá errado. Fácil, olha tá aí. errado. É igual dieta, né? Tá gostoso, cospe. Faz mal. Né? Como saber se o alimento faz bem ou ruim? Mas é mentira, gente. Hoje comer fit é muito gostoso, você tá? Para que tem muita coisa gostosa fit. Antes de me cancelar, tá, gente? Olha, eu só como fit, eu adoro, tá? Inclusive, eu acho as coisas fit mais gostosas que as porcarias. Eu adoro várias. Eu adoro várias. Isso é uma brincadeirinha. Então, se o professor pediu 12, você pegou uma carga e fez 8 e não conseguiu fazer 9, 10, é porque está superestimada. Então, você tem que chegar no número de repetições que o seu professor te pediu, na fadiga ou muito próximo dela. Porque também, às vezes, não tem como ser exatamente. Nosso corpo não é uma máquina perfeita de cálculo, né? Então, assim que se calcula a carga. No Pilates falava assim, quando eu comecei era assim, faz 15, se não der faz 12, se não der faz 10. Que é exatamente isso, na hora que você chega. Se você não dá conta, você faz o que você dá conta de cansar. Mas o mais importante é o que? Levou a musculatura até a fadiga. A gente usa essas faixas também só para ter uma faixa de trabalho de carga. Porque senão fica uma desordem, imagina, vai até a fadiga, a pessoa vai chegar, ela vai ficar brincando com o peso. Então, se eu começo a levar um número de repetições para uma série muito longa, eu também posso começar a desqualificar um pouquinho o objetivo principal. Eu posso começar a ir mais para um treino de resistência do que um treino de hipertrofia. Então, por isso também tem essas faixas de repetição, que tá ligada à repetição máxima, que chama carga de repetição máxima. Aí já é um assunto mais aprofundado que não... É para ver a terceira vez, Carol. É para ver a terceira vez, é para ver pro terceiro encontro. Amadíssima. Cara, passou muito rápido. Nós falamos igual o pobre na chuva. Nossa, agora olha só. A gente não vai terminar assim também solto, né? Queria que você trouxesse aí uma mensagem para essa mulherada que está querendo se cuidar só por conta do outro, da validação do outro e não por conta de si mesma. Olha, meninas, primeira coisa, autocuidado é importante? Sim, autocuidado. Dizer também que a estética não tem a menor importância... É hipocrisia. Isso é hipocrisia. Né? Infelizmente, muitas vezes a sua questão, né, a sua questão de autocuidado, ela vai te dar até mais autoridade no trabalho. A pessoa te olha, ela te valoriza, ela se valoriza. Então, o outro tende a te dar mais valor, porque você está se valorizando. Agora, um ponto fundamental. A estética, ela é parte de um
todo que você tem. Ela é uma parte. Você tem o que você construiu, você tem o que você é, você tem o seu caráter, você tem toda uma gama de qualidades incríveis que te qualificam. Então, não se prenda a um ponto de 1000 pontos, que é o que acontece. Né? A estética, ela não te valida enquanto ser humano. Então, essa é a principal, porque senão você vai ficar maravilhosa e vai continuar se sentindo mal, buscando validação e não buscando uma satisfação pessoal. E isso pode te colocar em grandes furadas, principalmente em relação a relações afetivas. Com certeza. Né? Então, essa é a dica principal. Você não é, né, o que você é só fisicamente. Isso é só parte de um todo. Né? Então, a gente tem que estar feliz. É o que eu falo. Olha, vamos entrar num processo de emagrecimento? Vamos. Mas eu quero que você esteja feliz desde agora. Mesmo que você esteja com sobrepeso. Eu quero que você se olhe e fale, eu tô bem. Também. É isso, terapia. Isso. Entendeu? Eu quero que essa mulher esteja feliz desde aquele momento. Eu não quero que ela se olhe, tô acima do peso, eu tô triste. Não, eu quero você feliz agora. A gente vai melhorar. E melhorar é legal. Até por questões de saúde. Mas eu quero que você esteja feliz exatamente nesse momento. Se estiver com sobrepeso ou sem sobrepeso, quero que você se olhe no espelho e fale o que porque essa felicidade serve de impulso, né? Sim. De motivação para continuar. Sim, né? Só olha no espelho, independente de estar com sobrepeso ou não, e penso, não, eu tô bacana, eu sou uma pessoa bacana, tô bem comigo. Eu tô buscando uma melhoria, mas eu tô feliz aqui com o que eu tô vendo. Né? Tô de bem comigo. É isso. Isso é importante. Maravilhoso. Né? Arrasou. Carol, já tá o convite para voltar. Vamos sim. Mais uma próxima vez. Mas não, a próxima parte, eu tô querendo fazer esse trem colocando vocês lá na academia pra treinar. Falou, hoje vai ser na prática. Fazer o primeiro podcast dentro da academia. Eu acho. Mas eu preciso de um pré antes pra não dar vexame ao vivo. Já começou a dar desculpa, tá vendo? Já começou a desculpa. Olha a mentirinha. Ao vivo e a cores. Meninos, foi um prazer. Obrigada pelo convite, tá? E pessoal, olha só. Agora é recado, agora eu olho pra câmera. Comenta aqui, ó. Comenta 2 comentários que eu quero até pra gente conhecer o público, é importante. Você já se sentiu pressionada por estar acima do peso? Coisa do tipo, essa dor emocional, nossa, eu vou na festa, eles vão achar que eu engordei, eu vou receber comentário, nossa, eu não vou tirar a roupa na praia porque eles vão me comparar com mais nova. Você já sentiu esse tipo de pressão? Comenta aqui embaixo pra gente conhecer melhor, é legal. Não é pra engajar. É pra gente conhecer vocês melhores. Isso é muito legal, até pra desenvolver mais programas, né? Com temas. Sem dúvida. Então comenta aqui embaixo sobre o que vocês acharam, o que vocês querem ver. Isso é legal demais. E se você gostou, se inscreva no nosso canal. Curta, comente, compartilhe com aquela amiga que precisa entender que ela não só precisa se cuidar, mas como ela precisa se conhecer melhor, se autovalorizar para não depender dessa validação externa que a gente falou aqui hoje. A gente está toda quarta, 19 horas, no YouTube e no Spotify, com episódios novos no @o nosso papo a gente inventa. E sigam a gente no Instagram e no TikTok, @o nosso papo a gente inventa, e compartilhem aí para a mulherada, que eu sei que as suas amigas vão achar esse papo bem pertinente. Valeu. Não só compartilhar e comentar assim, amei Graça, amei Débora, todo mundo comentando aqui embaixo. Vai ser preguiçosa. E amei Carol. E amei Carol, Carol tá on. Vai lá no Instagram, Carol Graça tá on. E Débora também tá on. Tá todo e mundo nosso on. papo tá on. Delícia. Vem, gente. Beijo, meninas. O nosso papo a gente inventa.